Ok, hoje vamos estudar Daniel 12. A primeira parte do capítulo é uma conclusão da visão de Daniel 11. Vamos ler mais uma vez versos 40 a 45, antes de entrar no capítulo 12, reforçar essa parte da profecia. E antes de ler versos 40 a 45 de Daniel 11, vamos fazer uma recapitulação geral dessa profecia. No terceiro ano de Ciro, Daniel passou um período de 3 semanas jejuando, com o coração profundamente triste. Por que ele estava triste? Daniel estava preocupado com o futuro da igreja. Mais especificamente, com o futuro de Israel, quanto ao restabelecimento na terra de Palestina. Então, no ano 536, do terceiro ano de Ciro, Daniel estava com o coração pesado, pensando no povo de Deus, como seria sua história no decorrer das eras. Mesma preocupação, inclusive, de João na ilha de Patmos. E qual é o foco central de Daniel 11? Baseado em Daniel 10, 14, qual é o foco? Que diz em Daniel 10, 14? Diz assim, é o tempo do fim, mais específico: vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Ou seja, não é só o tempo do fim, mas é o que vai estar acontecendo com o povo de Deus no tempo do fim. Daniel 10, 14. Interprete, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Daniel 11, 33 e 35. Você poderia ter colocado a igreja no deserto, os valdenses, os albigenses e huguenotes, os reformadores. Foram os entendidos entre o povo durante a Idade Média. As mentes iluminadas por Deus que obtiveram luz do céu, preservaram a verdade aqui na terra. Ok, a próxima. Interprete. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro por muitos dias. Vamos interpretar essa parte primeiro. Cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro. A perseguição do papado durante a Idade Média. Caindo ele, serão ajudados com pequeno socorro. O que vocês acham? Caindo ele. Nós temos duas formas de compreender. Ontem eu apresentei uma e na realidade é difícil, mas também pode ser entendido: caindo ele, o papado, serão ajudados com pequeno socorro, os Estados Unidos, abrindo suas portas para os que fugiram da Europa e da supremacia papal para uma terra que forneceria liberdade religiosa. Rei do Sul e Rei do Norte. Quem é o Rei do Sul? Egito espiritual, França, ateísmo, ok? E Rei do Norte, papado, não a Turquia. Interprete. E entrará na terra gloriosa e muitos cairão. A infiltração dentro da Igreja de Deus dos princípios, teologia e outras corrupções que a Igreja Católica, especificamente através dos jesuítas, tem buscado apresentar dentro das igrejas protestantes. Podemos também interpretar muitos cairão em termos de apostasia, sacudidura. Muitos cairão. Mas da sua mão escaparão estes: Edom, Moabe e os chefes do filho de Amon, os filhos de Deus que sairão de Babilônia e se aliarão ao povo de Deus. Mas alguém poderia perguntar: mas Edom, Amon e Moabe eram inimigos
inimigos de Deus. Eram inimigos do povo, historicamente falando, é verdade. Mas, apesar deles serem inimigos, tinham pessoas sinceras que, no decorrer dos séculos, encontraram a fé verdadeira. Alguém consegue pensar em alguém? Quem era Ruth? Inclusive, Jesus veio da descendência de Ruth. Ruth era moabita. Ruth escapou das mãos das trevas, de Satanás, à maravilhosa luz. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Poderíamos até dizer que, no verso 41, a terra gloriosa é a igreja militante. E no verso 45, o monte santo e glorioso, igreja triunfante. No verso 45 fala que o papado, o rei do norte, vai armar as tendas de seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Tendas é religioso, palácio político. Poderíamos dizer que isso é o estabelecimento da lei dominical. Mar grande representa os povos da terra que vão seguir após a besta, e o monte santo e glorioso, aqueles que vão se permanecer fiéis a Deus até a morte. E esses comporão a igreja triunfante. Então, versos 40 a 45, vamos ler mais uma vez, revisar o que nós estudamos ontem. E, no tempo do fim, 1798, o rei do sul, a Revolução Francesa, lutará com ele, o papado, o rei do norte. E o rei do norte, o papado, se levantará contra ele. Agora, o mesmo poder, mas em forma diferente. Agora é o comunismo, especificamente manifestado na União Soviética. Com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Ou seja, o papado receberia poder político para apoiar os seus objetivos de derrotar aquilo que estaria impedindo o seu progresso no mundo político. Então teve a ajuda da Itália em 1929, com Mussolini, que restaurou o poder civil do papado. Os Estados Unidos, na última parte do século XX, especialmente na década de 80, a união de João Paulo II com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a queda da União Soviética, tudo isso está no verso 40. Verso 41, atividades religiosas. E entrará na terra gloriosa, e muitos cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Então o rei do norte terá como seu objetivo principal a queda da terra gloriosa. Mas nem todos, muitos, mas nem todos cairão. E muitos escaparão de suas mãos, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Verso 42, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Ou seja, o alto clamor vai espantar, vai despertar a fúria e a ira do papado. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Podemos dizer que este é o pequeno tempo de angústia que precede a lei dominical. E armará as tendas do seu palácio, a lei dominical, entre o mar grande, os povos da terra, e o monte santo e glorioso, o povo de Deus, fiel e verdadeiro. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra.
seu próprio sistema de apoio se transformará contra ele, o papado. Capítulo 12. Capítulo 12 já não é tão difícil como o capítulo 11 foi. Mas a primeira parte do capítulo 12 é apenas uma continuação da parte final do capítulo 11. E naquele tempo, que tempo é esse? Naquele tempo, baseado no contexto. Naquele tempo. Isso, no verso 45. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Naquele tempo se levantará Miguel. Ou seja, antes do fechamento da porta da graça, se você olhar para os acontecimentos aqui na terra com olhos carnais, olhos humanos, aparentemente, quem está vencendo? Quem está obtendo a vitória? No lado de quem está Deus, aparentemente, antes do fechamento da porta da graça? Babilônia, a Igreja Católica, aparentemente Satanás está obtendo a vitória. Por quê? Houve o pequeno tempo de angústia, não pode comprar nem vender, vai haver o aparecimento, a contrafação de Jesus. Vocês sabem que Jesus vai aparecer em Nova York, em Miami, no Rio de Janeiro, com uma voz melodiosa, com uma aparência como de um anjo de luz, e o mundo todo será cativado. E sabe o que esse falso Jesus vai dizer? Isso tudo nós podemos ler no livro Grande Conflito. Ele vai dizer: o Papa realmente é o meu representante aqui na Terra. Tudo o que ele fala, obedeça. E ele vai curar, e ele vai multiplicar os pães, e ele vai aparentemente trazer paz. E quantos vão então, inclusive dos adventistas do sétimo dia, apenas seguir essa voz melodiosa desse falso Cristo? Aí então terá um povo aqui na terra que vai estar dizendo: não, não é Cristo, porque conhecem a doutrina bíblica da segunda vinda de Cristo e vão saber que não é Cristo. Apesar de todas as aparências, os sentidos de ver e ouvir e tocar e sentir, apesar de tudo isso está dizendo ao contrário, mas o povo de Deus, fiel e verdadeiro, vai dizer: não é. Então, isso vai ser o quê? No verso 44 de Daniel 11, os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. É um incômodo. Então vai haver um período de terrível perseguição, de zombaria, de crueldade, de ataques. Muitos morrerão como mártires. Mesmo da última geração, não é somente os 144 mil que serão salvos. Muitos morrerão como mártires. Então, aparentemente, quem está ganhando? A causa do inimigo. Mas, naquele tempo, se levantará Miguel. Então, no verso 1 do capítulo 12, naquele tempo de derrota aparente para o povo de Deus, muitos terão morrido, e todos esses acontecimentos acontecendo ao seu redor, Miguel se levantará. Agora, quando Miguel se levanta, é um acontecimento visível para os habitantes da terra? Não necessariamente. Mas agora a porta da graça fecha. Já não há mais intercessão. Já não há mais um mediador. Sem um mediador, o que acontece? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade, pecado, injustiça. Sem um mediador, todos nós seríamos consumidos em nossos pecados. Sem um mediador, não sobreviveríamos na presença de um Deus santo com pecado. Hoje, todos nós respiramos, vivemos por causa da graça, por causa de um mediador. Lamentações 3 diz: pelas misericórdias do Senhor não somos consumidos, que se renova a cada dia. Mas a Bíblia declara que um dia a graça terminará. Quando a graça termina, o que acontece? Não há mais mediador, não há mais um intercessor entre Deus e o homem,
E o homem, em seus pecados, não pode subsistir na presença de um Deus santo. Então o que vai acontecer? Pragas começarão a cair sobre os habitantes da terra. Todo aquele que tiver algum pecado em sua vida vai ser atingido pelas pragas. Muitos dizem, nós vamos continuar pecando até a vinda de Jesus, sim. E é verdade. Muitos, inclusive a maioria, vão continuar pecando até a volta de Cristo. Mas quem estiver pecando quando as pragas caírem, quem estiver pecando quando Miguel se levanta no santuário celestial, vai inevitavelmente ser atingido pelas pragas. Porque não tem mais mediador. Com o pecado na minha vida, a única forma de eu não ser consumido pela ira de Deus é através de um mediador. Essa é a única forma. Se hoje você respira, se hoje você vive, se hoje o seu coração bate, é porque existe um mediador no santuário celestial, intercedendo por você. Mas fique sabendo, uma vez que não há mais mediação, não há mais graça, um pecado em sua vida é o suficiente para que a ira de Deus se manifeste contra você. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Esse tempo de angústia, alguém pode interpretar para mim? Derramamento das 7 pragas. Tempo de angústia de Jacó. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Olha só. Qual nunca houve. Isso quer dizer que vai ser mais terrível do que quando caíram as águas no dilúvio. Imagina como deveria ter sido terrível para os habitantes da terra nos dias de Noé, quando as chuvas começaram a cair. O medo, o espanto por nunca terem visto algo daquela natureza. Hoje, quando a gente vê uma chuva forte, a gente não se espanta tanto, que estamos já acostumados. Eles não. Foi uma grande surpresa, foi algo terrível, aterrorizante. Mas Daniel disse que o tempo de angústia que está para vir é pior. Imagina como deveria ter sido em Sodoma e Gomorra, o fogo caindo do céu. Mas este tempo de angústia será pior. Imagina como deveria ter sido para os habitantes de Judá quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 586. Mas este tempo de angústia é um qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Pior do que Tito, quando ele invadiu e destruiu Jerusalém no ano 70. Tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. Mas naquele tempo, qual tempo? Tempo de angústia. Naquele tempo em que as pragas estão sendo derramadas, livrar-se-á quem? O povo de Daniel. Isso foi um alívio. Depois de tudo que ele ouviu, desde verso 1 de Daniel 11, depois de tudo, no final, qual foi a mensagem de conforto? Naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, Daniel, todo aquele que for achado escrito no livro. É interessante, se você segurar o dedo em Daniel 12, vamos para Apocalipse 13. Quem tem o nome escrito no livro, quando isso tudo estiver acontecendo? Apocalipse 13, 8 diz assim: e adoraram-na, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra. Quantos? Todos. Igual em Daniel capítulo 1, parece que Babilônia está triunfando, né? Nabucodonosor veio, tirou os utensílios da casa de Deus, trouxe para a casa de seus deuses. Quem está ganhando aparentemente no início de Daniel 1? Babilônia, Nabucodonosor, a causa do erro. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esse todos aqui significa todos, tem que continuar lendo. Esses cujos nomes
não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem tem seus nomes escritos no livro da vida quando tudo isso estiver ocorrendo? Fala para mim baseado no texto. Baseado no texto Apocalipse 13:8. Quem? Os que não adoraram a besta. Vocês entenderam? Ou seja, somente os que não adoram a besta permanecerão com os seus nomes escritos no livro da vida. Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio? Daniel 12:1. Quem vai ser livrado? O povo de Daniel, aqueles que têm os seus nomes escritos onde? No livro. Mas Apocalipse 13:8 me fala quem realmente vai ter o nome escrito no livro. Quem? Aquele que não adora a besta. Então quem é o povo de Daniel quando as pragas começarem a cair? Os que não adoram a besta. Vocês entenderam? Um texto explica o outro. Daniel é a profecia, Apocalipse a revelação. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida, ou seja, todo aquele que não adora a besta nem segue sua imagem. Verso 2. Mas será que só esse povo é o povo de Daniel? Não. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso inclusive se refere à ressurreição especial. Ellen White fala em Grande Conflito, todo aquele que morreu sob a proclamação do terceiro anjo desde 1844, ressuscitará durante esse período logo antes da volta de Cristo. E também aqueles que crucificaram a Cristo também ressuscitarão antes da volta de Cristo para receber vergonha e desprezo eterno. Então aqueles que crucificaram nosso Senhor, eles morrerão quantas vezes? Uma vez, duas vezes, 3 vezes. Verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Provavelmente aqui se referindo àqueles que vão fazer a última demonstração do que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de um coração submisso a Ele. Os que viverão sem pecado durante esse período de angústia. Os sábios, os que vão resplandecer como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Muito provável aqui um paralelo com os 144.000. Eles brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Nós já descobrimos que o fim do tempo, 1798. Então, o livro de Daniel, especialmente as profecias de Daniel, seriam seladas até 1798. Esse texto em Daniel 12:4 é interessante. Muitos já trouxeram diferentes formas de explicar, mas sabemos que as profecias de Daniel foram seladas até o ano 1798. Aí a última parte do verso diz assim: muitos correrão de uma parte para outra, e como resultado disso, o conhecimento se multiplicará. Agora, o contexto imediato nos leva a concluir que o conhecimento das profecias de Daniel se multiplicará. Agora, isso é uma interpretação, é o que o texto está falando. Você pode fazer uma aplicação. Outra aplicação, no caso, você também pode dizer que vai se multiplicar conhecimento tecnológico, etc, etc. Agora, no verso 4, onde diz, muitos correrão, você pode fazer uma aplicação assim.
vai haver uma expansão de meios de transporte. Isso é uma aplicação, mas qual é a interpretação? Se o conhecimento se multiplicando é o conhecimento das profecias de Daniel, a partir de 1798, muitos correrão. Vamos abrir em Amós, capítulo 8. E vamos ler o versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Fome sobre a terra. Que tipo de fome? Será que aqui Amós está falando de uma fome literal? De pão? Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Me diz uma coisa. Durante o período de 538 a 1798, houve fome na terra? Que tipo de fome? Uma fome espiritual, certo? Agora, interessante, verso 12 de Amós 8 fala o que acontece com o homem quando há fome espiritual da palavra de Deus na terra. O que acontece? Verso 12. Irão, qual é a próxima palavra? Errantes, de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Qual é a próxima palavra? Correrão por toda parte, buscando o quê? A palavra do Senhor, mas não a acharão. Me diz uma coisa. Quando você vê fome espiritual, e logo após você vê homens correndo do norte para o sul, do oriente para o ocidente, eles estão em busca de quê? Baseado nesse texto. O que acontece quando há uma fome? Vamos pensar no sentido literal. No sentido literal. Você consegue pensar em alguma fome na Bíblia? Primeira fome. Nos dias de Abraão, houve uma fome na terra de Canaã. Abraão foi correndo para o Egito. E quando houve uma fome nos dias de José? Lembra os irmãos de José? Correndo para o Egito. Ou seja, o que causa a fome? Quando o ser humano tem fome, ele fica desesperado, né? Mas quando a fome é verdadeira mesmo, não é só palavras, é um esforço correndo para cá e para lá, etc. Aqui em Amós 8 está apresentando esse quadro. Uma fome espiritual causa uma ansiedade e uma busca intensa de um canto para o outro. Para o quê? Palavra de Deus. Então, com isso em mente, só voltar em Daniel 12 tem sentido. Nós precisamos interpretar antes de aplicar. Senão, a gente perde a nossa credibilidade. Um teólogo intelectual vai achar que nós não sabemos interpretar, baseado em contexto, exegese. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão. Por que muitos estão correndo? Por que muitos estão ansiosos? Porque houve um período de 1260 dias em que não houve o quê? Um conhecimento das profecias, conhecimento da palavra de Deus. O povo está desesperado. Então muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Conhecimento de quê? Das profecias de Daniel. Você não precisa ir muito longe para interpretar. A interpretação está no próprio texto. Interessante notar que a partir de 1798, historicamente falando agora, houve um despertamento mundial, um reavivamento que foi resultado do estudo da profecia de Daniel e Apocalipse. Por exemplo, José Wolff, na Inglaterra, e Manuel Lacunza, aqui na América do Sul. Homens em diferentes partes do mundo, não só William Miller nos Estados Unidos, que chegaram à mesma conclusão. Jesus está voltando, baseado no estudo do livro de Daniel. E é essa chama
que foi legada a nós como adventistas do sétimo dia, uma compreensão da breve volta de Cristo, fundamentada nos estudos de Daniel e Apocalipse. Esse reavivamento começou no início do século XIX, em todas as partes do mundo, mesmo Espírito operando em todos. E isso é que é interessante. Em uma época que não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha fax, um homem lá na Inglaterra e outro aqui na América do Sul e outro lá na América do Norte, chegando às mesmas conclusões baseado num estudo do livro de Daniel. Um cumprimento preciso das profecias, no próprio estudo das profecias desses homens. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Esse é o mesmo rio que nós vimos em Daniel capítulo 10, verso 4, o rio Hidekel. Ele ainda está no mesmo local. Então ele está ali, à beira do rio, vendo dois homens, um de um lado, outro de outro. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Mais uma vez a pergunta: quando? Ou seja, quando será que o meu povo será livrado? Quando será o fim de tudo isso que eu vi? Quando? Verso 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Tempo, tempos e metade do tempo. 1260 anos. Que se estenderam de 538 a 1798. Então, a pergunta quando, a resposta vem. Primeiro, tem esse período. 538 a 1798. E diz aqui: quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo. Quando foi espalhado o poder do povo santo? Verso 7. Perseguição. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O próprio texto dá a resposta, gente. Você não precisa ir longe para encontrar a resposta. Olha só, vamos só ler o português muito simples. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, é o quê? Período de perseguição da Idade Média. Esse texto aqui é paralelo com Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá ou espalhará os santos do Altíssimo, por um tempo e tempos e a metade. Não pode ser uma coisa diferente, é a mesma coisa. Então, a pergunta de Daniel, até quando? Até quando? A resposta veio, olha, primeiro isso precisa se cumprir. Então, no caso, o que foi descrito no verso 1, que o povo de Daniel será livrado, isso só pode acontecer depois de 1798. Isso está em perfeita harmonia com Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que diz em Tessalonicenses, segunda epístola, capítulo 2, versos 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis,
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo acreditava que o dia de Cristo estava perto? Não. Como é que Paulo sabia que o dia de Cristo não estava perto? Compreensão das profecias. Paulo sabia que, antes de Jesus voltar, o que precisava acontecer? Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? Essa apostasia é a apostasia de quê? De 1260 dias proféticos. O próprio apóstolo Paulo sabia que antes da volta de Cristo tinha que acontecer o quê? 1260 dias proféticos. Talvez nem Paulo compreendia todas as implicações. Mas, à luz do grande conflito, nós sabemos que é necessário que Deus permita que Satanás faça sua demonstração. Assim como Cristo, durante 3 anos e meio, executou o seu ministério, e Jesus veio para revelar o quê? O Pai. Durante 3 anos e meio. Interessante, 3 anos e meio dá quantos dias literais? 1260 dias. Isso é o ministério de quem? Jesus. Ele ministrou durante 1260 dias, sim ou não? Se ele começou na primavera do ano 27 e ele morreu no outono do ano 31, ele então teve um ministério de 1260 dias, 3 anos e meio. Então Cristo teve a oportunidade de revelar para o universo o caráter do Pai. Só que, à luz do grande conflito, nós sabemos que Satanás também precisa de ter a mesma oportunidade de revelar os princípios de seu governo, de sua liderança. Que a grande acusação dele foi o seguinte: eu posso governar o universo melhor que Deus. E essas sementes de desafio foram plantadas nas mentes de muitos seres que não caíram. E isso tudo precisava ser provado diante do universo não caído. Então, Cristo demonstrou o amor do Pai. Agora, Lúcifer teria a oportunidade, durante 1260 dias proféticos, de demonstrar os princípios de sua filosofia. E assim ele teve. Paulo sabia, de uma forma ou outra, que antes da volta de Cristo, ainda era necessário que algumas coisas acontecessem. Tem a purificação do santuário, tinha a demonstração da Idade Média. A Idade Média foi a meia-noite do mundo, diz Ellen White. A Idade Média foi o quê? A oportunidade de Satanás de reger o mundo. O papado é um instrumento de Satanás para executar os seus objetivos. O que Satanás queria quando ele se levantou contra Deus? O que Satanás queria? Ele queria ser adorado. E durante a Idade Média ele foi adorado? A Bíblia fala em Apocalipse 13 que o dragão deu à besta o quê? Seu poder, seu trono e sua autoridade. E quem adorará a besta? Todos os habitantes da terra. A Igreja Católica é apenas a forma através da qual Satanás recebe a adoração que ele sempre quis. Quando o Papa é adorado, Satanás está sendo adorado. Porque quem deu o poder, a autoridade e o trono do Papa? O dragão. E o dragão é quem? Satanás. Então Satanás, ele quer o quê? A adoração. Deus disse então, tudo bem, você vai ter a oportunidade de receber o que você sempre quis. E quando ele obteve essa oportunidade, ele pôde então manifestar as suas cores verdadeiras ao universo. Paulo sabia que isso era necessário, porque ele tinha escrito a primeira epístola aos Tessalonicenses, e quando ele fala no capítulo 4, verso 17, depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, falando da vinda de Cristo, ele deu a entender que ele acreditava que a volta de Jesus seria em sua geração.
Então, através da primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo mesmo deixou os irmãos confusos. Aí ele escreve: irmãos, não sejam tão facilmente movidos da verdade que vocês já conhecem, nem por epístola, nem por sermão, por nada. Porque vocês sabem que, antes que o dia do Senhor venha, primeiro precisa ocorrer o quê? A apostasia. Então, com tudo isso, vamos voltar para Daniel 12. Verso 6. Quando? Daniel perguntou o quê? Quando? Quando que o meu povo vai ser livrado? Aí, o que o anjo respondeu? Verso 7. Ele jurou por aquele que vive eternamente que isso só seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do santo povo, todas estas coisas serão cumpridas. Isso quer dizer que em 1798 Jesus voltaria? Não, só quer dizer que depois de 1798 Jesus voltaria. Entendeu? Igual, até quando? Até 2.300 tardes e manhãs. Isso quer dizer que em 1844 o santuário seria purificado? Não. Mas queria dizer que a partir de 1844 o santuário estaria sendo purificado. Certo? Vamos agora para o verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não o quê? Ele entendeu a profecia de Daniel 11? Sim ou não? Olha, em Daniel 10, disse que ele entendeu. Talvez o que ele não entendeu aqui foi a resposta no verso 7. Em Daniel 10, verso 1, diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele, qual é a próxima palavra? Entendeu. Então ele entendeu a profecia de Daniel 11. Só que aí no capítulo 12 ele faz uma pergunta: quando será o fim destas maravilhas? Aí a resposta: primeiro, precisa passar o tempo, tempos e metade do tempo. Aí no verso 8, eu, pois, ouvi o quê? A profecia de Daniel 11 ou a resposta do verso 7? A resposta do verso 7. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Não entendeu a resposta. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Então ele faz a mesma pergunta. Quando será o fim destas coisas? Verso 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão o quê? Fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, Daniel realmente não ia entender. Só ia entender então quem tivesse naquele período com o livro de Daniel aberto para olhar para trás e compreender. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Aqui nós estamos nos referindo àqueles que da Idade Média prevaleceram, foram fiéis. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por favor, o que significa os sábios entenderão? Olha o contexto. O contexto ajuda. Verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Quem são esses? Você já viu essa expressão no livro de Daniel? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados? Daniel 11, verso 33. E os entendidos entre o povo. Quem são os entendidos entre o povo? Os reformadores, não é? Eles serão o quê? Cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo. Verso 34. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Verso 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até quando? 1798. Volta ao capítulo 12. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Quem são estes? Os protestantes. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios que entenderão?
os protestantes que, a partir de 1798, estudariam as profecias de Daniel. Guilherme Miller, ele era protestante? E Lacunza, ele era protestante? Wolff, ele era protestante? Quem começou a estudar as profecias de Daniel e entenderam, se já não era protestante, se tornaram protestantes com a compreensão do que o livro de Daniel os trouxe. Verso 11. E desde o tempo em que o contínuo for tirado, desde o tempo em que o contínuo for tirado, 508, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 1290 dias de 508 nos leva ao ano 1798. 508 é diferente de 538, por quê? 538, que é o período de 1260 dias, é o quê? O ano em que a Igreja Católica obteve supremacia absoluta na Europa, poder político e religioso unidos. Mas 508 é quando Clovis e outros começaram a lutar pela Igreja Católica. Poderíamos dizer que o paganismo já não seria mais o sistema de religião. Inclusive o verso 11 fica muito difícil interpretar com sendo o ministério de Cristo. Verso 12. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Se o ponto de partida é 508, baseado no texto anterior, então se nós pegarmos 1335 dias proféticos, nós vamos chegar a 1843. Bem-aventurado o que chega a esse ano. Com certeza aqui se referindo ao estabelecimento do movimento adventista. Tu, porém, Daniel, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. E assim termina o livro. Por que 1843 e não 1844? 1843 foi um ano marcante, apesar de não ter sido o ano de Jesus ter passado do lugar santo para o lugar santíssimo, mas nesse ano a segunda mensagem angélica começou a ser proclamada e houve sim uma compreensão maior de 1844 e da purificação do santuário, pelo menos a parte profética, não o acontecimento em si. Por isso,